Após a Segunda Guerra, os americanos buscaram a substituição dos seus 4 milhões de fuzis M1 Garand Carbine. Então, em 1948, o Exército dos Estados Unidos criou o Escritório de Pesquisa Operacional, que era um centro de pesquisa militar e civil. Uma de suas primeiras missões foi a pesquisa sobre armas leves. A pesquisa apontou que seria ideal uma arma calibre .22, com fogo seletivo e precisão de 300 metros. A pesquisa terminou em 1950, mas ficou esquecida até que em 1953 o Departamento de Defesa dos Estados Unidos analisou o relatório e se aprofundou mais, até que chegou às mesmas conclusões. Até que em 1957 o Exército pede à Arma Light uma arma leve, de calibre .22 com precisão de 500 metros e que consiga transfixar um capacete. A Arma Light designa o engenheiro bélico Eugene Stoner a tarefa. Então ele começa a desenhar uma arma baseada no R-10, um de seus projetos que vinha sendo desenhado desde o início dos anos 50. A Arma Light viu que para um calibre atender a todas as especificações, precisaria que um novo fosse desenvolvido. Ela então se juntou com a Remington, onde começaram a desenvolver um calibre com base no .222 Remington e .222 Remington Magnum, pois ambos eram calibres utilizados em caça. Daí surgiu o .222 especial, transformando-se mais tarde no .223 Remington, que era baseado na ideia de um calibre intermediário. Passado alguns meses, chega 1958. Eugene Stoner termina seu projeto de redesenhar. Nada mais nada menos que pegar seu projeto do R-10 em calibre 7,62 por 51 mm e colocar um cano .223, ou mais conhecido como 5,56 por 45 mm. Ali nascia o atual M16 com o nome de R-15, uma abreviação de Arma Light Rifle. O Exército, após receber o R-15, fez alguns testes durante 4 meses, e estes testes apresentaram sérios defeitos de precisão e confiabilidade. Porém, em 1959, surge o M14 em calibre 7,62 por 51 mm, que viraria o fuzil padrão do Exército e da Marinha, devido a não existir nenhuma outra arma concorrente que atendesse a todos os padrões exigidos nas pesquisas anteriores. O M14 pesava 4,3 kg descarregado, podendo chegar a quase 5 kg dependendo da munição e do equipamento utilizado, além de ser grande e ter um recuo muito forte no modo full auto, que tornava a arma incontrolável. Devido a esse fato, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos reforçou sua tese sobre um calibre menor. Mesmo com esses problemas, o M14 entrou em ação. O projeto R-15 parecia ser ruim, e então foi vendido para a Colt Manufacturing Company em 1959. Eugene Stone deixa a Arma Light e vai para a Colt, fazendo algumas modificações no projeto. A Colt decide oferecer as R-15 para o comandante da Força Aérea Americana, General Curtis LeMay, que pretendia substituir as carabinas M1 do Comando Aéreo Estratégico. LeMay gostou do histórico do R-15, pois a arma tinha um histórico de 6,1 falhas a cada 1000 tiros, sendo que o T-44E4, que seria o futuro M14, tinha uma taxa de 16 falhas por 1000, lembrando que esses números são em condições extremas das armas. LeMay também levou em consideração um estudo feito com base na teoria de que 7 esquadrões armados com o R-15 têm uma melhor performance do que 11 esquadrões armados com o M14. Mas um concurso de tiro ao alvo fez LeMay se decidir, pois 43% dos atiradores com R-15 conseguiram o Expert. Já entre os atiradores com M14, apenas 22% conseguiram o mesmo. Porém, o general Maxwell D. Taylor, presidente do Estado-Maior, aconselhou o presidente Kennedy que ter 2 tipos de armas com calibres diferentes poderia causar problemas logísticos. Mas em outubro do mesmo ano, William Goddard, que era um funcionário da Agência de Projetos e Pesquisa Avançada, decidiu enviar 10 R-15 para o sul do Vietnã. O R-15 foi recebido com muito entusiasmo, até que poucos meses depois, já em 1962, devido ao entusiasmo das tropas, Goddard decide enviar mais 1000 R-15. Porém, os relatórios são manipulados, pois alguns militares e pesquisadores tinham um preconceito com o novo armamento, devido ao fato de que estavam acostumados com coroas de madeira, munições maiores e armas grandes. O R-15 viveu então um impasse. A ARPA, a Agência de Projetos e Pesquisa Avançada, era a favor do R-15 e o Exército a favor do M14. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Robert McNamara, como também o presidente Kennedy, ficaram preocupados. Então, McNamara ordenou ao secretário do Exército, Cyrus Vance, que testasse o M14, o R-15 e o AK-47. O Exército informou que apenas o M14 era adequado para o serviço,
Mas Vance se perguntou sobre a imparcialidade daqueles que conduziam os testes. Ele ordenou ao inspetor-geral do Exército que investigasse os métodos de testes utilizados. O inspetor-geral confirmou que os testadores estavam inclinados para o M14. Em janeiro de 1963, o secretário McNamara recebe o relatório de que o M14 não poderia ser produzido em larga escala, além de não atender a muitos requisitos. A Colt, então, recebe uma licitação de 85 mil fuzis para o Exército, que pediu para adicionar ao projeto algum sistema para desemperrar o ferrolho da arma em caso de trava. A Colt adiciona um botão chamado assistente de avanço, que ao ser pressionado frequentemente, empurraria o ferrolho à frente e desemperraria assim a arma. A Colt achava desnecessário o assistente de avanço, mas o exército insistia, pois o achava necessário em operações de guerra na selva. McNamara fez o pedido só em novembro e decidiu dar 19 mil unidades à Lemay para acalmá-lo. Porém, as modificações do exército dividiram a produção. Então o exército deu a nomenclatura de XM-16E1 e a Força Aérea Americana de M-16. Pouco tempo depois, em 1964, o Congresso americano aprova a Resolução do Golfo de Tonkin. Os Estados Unidos entram na Guerra do Vietnã estreando com o M-14 e as Forças Especiais com o XM-16E1. Até que logo em seguida, a Força Aérea Americana adota então o M-16 como fuzil padrão e o Exército decide aposentar o M-14, deixando o M-16 como arma temporária, pois tinha outros projetos. O M-16 fica conhecido no Vietnã como The Black Rifle, que traduzido seria o fuzil negro. Logo em seguida, o Comitê de Serviços Armados dos Estados Unidos termina uma pesquisa iniciada em 1963, e a pesquisa aponta que os problemas do M-16 eram frutos de um propelente chamado DuPont IMR-4475, que era o único utilizado no ponto 223 Remington e era a base de nitrocelulose. O IMR-4475 deixa de ser utilizado, sendo substituído pelo Olin WC-846. Este possui um sistema à base dupla, a famosa pólvora sem fumaça, feita de nitrocelulose e nitroglicerina. No próprio propelente, havia também uma solução para diminuir os resíduos de pólvora queimada, que se incrustavam no armamento. Essa pólvora exercia uma compressão maior, o que aumentou a taxa de disparos. Isso foi resolvido com um amortecedor de recuo, mas a carbonização da câmara não foi sanada. Logo depois, estudos do comitê deram a solução de cromar a câmara e o ferrolho. Após isso, testes mostraram que esse problema havia sido resolvido, pois antes o ferrolho era apenas metal fundido, o que fazia a sujeira se encrostar, pois o metal do ferrolho possuía muitos poros minúsculos. Com base nesses testes, a Colt passou a anunciar o fuzil como um projeto perfeito, sem falhas, e manteve sua propaganda de que o fuzil não necessitava de limpeza. Eles então intensificaram esse marketing self-cleaning. Em 1966, a Colt recebe uma licitação de 870 mil unidades do M-16, custando $105,74 por unidade. Elas ficam prontas no dia 28 de fevereiro de 1967 e o Exército passa a adotar a nomenclatura de M-16A1, que era uma versão melhorada de todas as outras. Nele havia relatos de travamento de fuzis e corpos de soldados achados com o M-16 desmontado ou fuzil emperrado. Ele também mostrava um número de baixas muito alto devido a esses problemas. Mostrou também que o parafuso rotatório, ou mais conhecido como cabeça de trancamento de culatra, tinha um desgaste prematuro. Isso diminuía a precisão, pois não proporcionava uma boa vedação, além de não recuar o ferrolho corretamente, que se somava a um outro problema da carga propulsora, pólvora, que era em granulados e ao queimar gerava microesferas como uma espécie de areia. Essa espécie de areia muitas das vezes entrava nas folgas geradas pelo desgaste, por isso a arma ficava emperrada. Os relatórios reforçaram a tese do Comitê de Serviços Armados dos Estados Unidos de que a câmara deveria ser cromada, pois esses M-16 em combate eram a primeira remessa, na qual não havia cromagem na câmara. Os Estados Unidos viram então a necessidade de equipar as tropas com kits de limpeza, e então enviaram esses kits como um manual contendo fotos de mulheres sensuais mostrando como limpar. Essa jogada dos Estados Unidos foi para que os militares, que estavam longe de casa há anos, guardassem os catálogos ao invés de jogarem fora. Então, o M-16A1 trouxe uma coronha com uma fenda, que abriria ao puxar um clique. Daí, os soldados poderiam guardar os seus kits juntamente com os manuais com todo cuidado. No ano de 1969, finalmente foi resolvido o problema com o propelente, introduzindo o WC-844, que
que se mostrou ser menos incrustante e que, somado a uma câmara cromada, eliminava a corrosão e não permitia tanta incrustação. Os programas de treinamento e o fato do M16A1 ter abertura na coronha para colocar kits de limpeza, como solventes e varetas, além de manual em quadrinhos, fizeram o M16 ganhar uma boa aceitação nas tropas e ter uma fama de arma confiável. Em março de 1970, após testes realizados na época e necessidades operacionais, a OTAN padroniza o calibre 5,56x45, que apesar de parecer muito com o .223, ainda assim tem algumas diferenças e formas de uso. Porém, ambas foram projetadas para caber no carregador SANAG, que veio a se tornar um carregador padrão da OTAN. Só para ter uma noção da diferença, o .223 hoje é utilizado no mercado civil e o 5,56x45mm nas forças militares. Um dos motivos que também ajudou a padronização do 5,56x45mm foi o fato de um estudo ter apontado o M16 como salvador de 20 mil soldados americanos durante a Guerra do Vietnã. Esse estudo alegava que a guerra poderia ter outras proporções em relação à mortandade caso o M16 estivesse em serviço. Após testes balísticos, a OTAN padroniza uma versão do 5,56x45mm apresentado pelos belgas, que tinha o nome de SS-109. Os testes mostraram um melhor desempenho, pois ele tinha uma ponta mais aerodinâmica, além de pesar 62 grams, diferente do M193, que pesava 55 grams. Porém, em 1979, a OTAN realizou alguns ensaios e tiveram que melhorar o coeficiente balístico, que antes era de 1:12 para 1:7. O SS-109 então foi colocado como padrão, pois além de ter um melhor desempenho, ele resolveu um problema que as tropas enfrentaram no Vietnã: a precisão. Pois muitos militares relataram que o projétil sofria uma perda de precisão muito grande quando batia em galhos e cipós. Para quem não sabe, o SS-109 é uma versão do 5,56x45mm. Além disso, essa razão do cano de 1:12 ter sido modificado para 1:7 seria para o giro do projétil no cano, pois todas as armas têm uma reação chamada de alma do cano. Ela faz o projétil girar. Com isso, vence a força gravitacional, viscosidade do ar e o atrito. Ou seja, um cano de 1:12 faz com que o projétil dê um giro longitudinal na alma do cano a cada 12 polegadas. Partindo desse princípio, podemos calcular o seguinte com base no tamanho. O cano do M16A2 tem um comprimento de 508 mm, que seria 2 mm a mais que o M16A1. Convertendo, então pegamos 508 mm e multiplicamos por 0,039 para chegarmos ao resultado de 19 polegadas. Dividimos então esses 19 por 9 polegadas, que é o espaço que o projétil leva para dar uma volta completa sobre o seu eixo. Com isso, chegamos a 2,1, que é o número de voltas sobre o seu próprio eixo ao longo dos 19 mm do cano. Mais tarde, em 1993, após 33 meses, o coronel David Alutz termina o projeto de $1.3 milhão, financiado pelo Corpo de Fuzileiros Navais para melhorias do M16, o qual teria mais um variante. É adotado então o M16A2, um irmão do M16A1. O novo integrante da família contava com um seletor de opções, Safe, para travar o gatilho, Semi, para disparar um tiro por vez e, por fim, Bust, uma rajada de 3 tiros por vez. Esta última opção foi uma medida tomada para que as tropas economizassem munição. Essa nova versão também contava com uma nova melhoria no cano. O coeficiente balístico do seu cano, que possuía a razão de 1:7, passou para a razão de 1:9, lembrando que as últimas versões do M16A1 já contavam com a razão do cano de 1:9. Isso porque algumas munições da família do 5,56x45mm possuem suas peculiaridades e peso, como por exemplo a M193, que pesa 55 grams, e a SS-109 OTAN, ou mais conhecida nos Estados Unidos como M855, pesando 62 grams e com uma diferença de ter a ponta mais arredondada. Além disso, outras munições como o M856 traçante, entre outras. O M16 sempre partiu do princípio intermediário, então esse meio termo entre a razão de 1:7 e a razão de 1:12 coloca ele dentro da ideia, pois não precisava de um cano muito preciso, apenas com precisão necessária para a infantaria realizar tiros de média distância. Essa versão também contava com todas as melhorias feitas no M16A1, porém, mesmo depois de todas as melhorias, ele ainda precisava ser limpo de tempos em tempos, e isso nunca mudou. Mas não era um problema,
pois a coronha do M16A2 vinha com kit completo de limpeza. Além disso, a nova versão do M16 contava com uma massa de mira quadrada, diferente do M16A1, que era cilíndrica e gerava um efeito embaçado muitas vezes, além de contar com uma alça de mira totalmente ajustável, que poderia subir, descer e ter várias posições de 1 a 6, que ao ser selecionada pelo atirador, determinaria a distância e os ângulos. O visual do M16A2 também mudou, deixando o handguard mais econômico. O exército, então, decide comprar 1 milhão de unidades. Em 1988, a FN Manufacturing, que era uma empresa subsidiária da Fabrique Nationale de Restalo, com sede em Columbia, Carolina do Sul, recebe autorização do governo para a fabricação do M16A2, enquanto a Colt dominava o mercado civil com o AR-15, que ainda é mantido até os dias de hoje. Ao longo desses anos passou por melhorias, mas manteve o nome. Porém, gera uma dúvida muito grande aos admiradores de armas, pois muitos confundem ou pensam ser duas armas distintas, mas a diferença está aí. Na época, a FN ficou com o mercado militar e a Colt com o civil, sempre mantendo o nome enquanto a FN tinha a nomenclatura M16, pois o exército deu essa nomenclatura lá em 1960. Em relação à diferença, são poucas. O AR-15 apenas tem um modo semiautomático e safe, e é vendido com carregadores de 10 munições, os mesmos carregadores das primeiras versões, pois a legislação americana em alguns estados prevê várias restrições. Já a versão militar é vendida com carregadores de 30 munições e modos como o Boost ou Full automático, de acordo com a versão e especificação do pedido pela organização. A FN produziu cerca de 267 mil unidades. Logo depois, 57 mil desses M16A2 foram utilizados na invasão do Panamá, mas sem dúvidas, a maior prova de fogo do M16A2 foi em 1991, na Batalha Tempestade no Deserto, no Kuwait, que envolveu 500 mil homens utilizando o M16A2. Logo depois, surge a versão A3 e A4. A A3 tinha a opção Full Auto e vinha com handguard com trilhos para colocar lança-granadas ou pistol grips. Já o A4 tinha a alça de transporte removível, que era fixada em um trilho Picatinny de 20 mm. No dia 3 de outubro de 1993, o M16 passou por uma situação de extrema tensão em Mogadíscio, na Somália, após a Operação Irene dar errado, culminando em 2 helicópteros H-60 Black Hawk abatidos e 16 soldados mortos, mas felizmente cerca de 1.000 terroristas foram abatidos. Em 20 de março de 2003, novamente o M16 fez frente ao terror, lutando 21 dias contra Saddam Hussein. Foram cerca de 120 mil M16 utilizados na primeira etapa da missão. Além desses exemplos citados, temos também a utilização do M16 na África pela ONU. O M16 passou por muitos conflitos e livrou o mundo das mãos sedentas de sangue do comunismo, dos regimes ditatoriais e contra o terrorismo, como podemos ver nos filmes Apocalipse Now e Fomos Heróis, onde ambos contam a história de 2 oficiais americanos no Vietnã. Também os filmes Diamante de Sangue e Hotel Ruanda relatam a busca de grupos terroristas por diamantes, fazendo carnificina na África. E por último temos o filme Falcão Negro em Perigo, que conta com detalhes tudo sobre a Operação Irene. O M16 vai permanecer como um padrão para a infantaria por muitos anos, apesar de existirem vários estudos e novos concorrentes, que por incrível que pareça, são baseados no próprio M16, como o caso do SCAR. O SCAR possui o mesmo pistol grip e a curvatura ergonômica traseira idêntica ao do M16. Além disso, a coronha do SCAR é alinhada com o cano, pois estudos no projeto do AR-10 apontaram que isso causaria um melhor desempenho na diminuição do recuo. Isso foi provado com o M14 e o AK, um concorrente do M16. Além disso, podemos observar o M16 com o retém do carregador muito próximo ao dedo indicador, facilitando o carregamento, além do retém do ferrolho, que pode ser acionado de maneira rápida. Outra vantagem é o seletor de disparo com o polegar da mão direita, onde o combatente consegue selecionar o modo de disparo ou deixar em modo seguro. Em questão de custo, o M16 tem um valor razoavelmente bom, custando apenas $1.000. Porém, o SCAR, seu concorrente, tem um valor de $800. Esse é um dos maiores requisitos no qual o SCAR pode substituir o M16. Além disso,
O SCAR apresentou muitos relatórios positivos quanto a testes em areia. Outro concorrente foi o HK-416, que é uma cópia fiel do M4, um dos variantes do M16. Porém, a arma é feita de duralumínio, o que põe seu preço unitário em $3.000. O M16 tem um funcionamento a gás. Os gases queimam e empurram o ferrolho diretamente, sem um pistão ligado a ele, como acontece no AK, ou um embolo com pino igual ao FAL. O M16 possui uma câmara de gases, que são canalizados até o ferrolho, fazendo destrancar a câmara com o giro do parafuso rotatório, ou mais conhecido como cabeça de trancamento da culatra. Com isso, todo o conjunto do ferrolho desliza e cicla a arma. Após esses 60 anos, o M16 ainda é uma ótima arma, além de servir como padrão operacional para várias outras armas já citadas. E no momento atual, cerca de 80 países utilizam o M16 ou algum de seus variantes nas Forças Armadas, e dentre esses, cerca de 15 são da OTAN. No Brasil, o M16A2 e o M16A4 são os fuzis padrão do Corpo de Fuzileiros Navais, além de termos praticamente todas as versões do M16 e variantes, como o M4 nas forças policiais. Além do M16, agora estão surgindo os HK-416 e HK-417 nas tropas de elite. Elas são armas inspiradas no M16. Então, podemos dizer que sim, o Brasil é bem equipado no quesito